que a grande maioria já me conhece. Meu nome é Passos, tenho 41 anos, sou casado, tenho 3 filhos, com a graça de Deus, e estou na renovação há 3 anos aproximadamente. Mas todas as vezes que eu venho aqui, se vocês quiserem sentar, pode ficar à vontade. Todas as vezes que eu venho aqui é uma lembrança muito forte. Estou vendo o meu irmão hoje aqui falando de jogar água viva. A palavra que ele escolheu já estava no meu coração desde o momento que ele estava preparando esse momento dessa pregação. E todas as vezes que eu venho aqui, eu me vejo sentado no banquinho aqui num determinado canto, totalmente embriagado. Todas as vezes que eu venho aqui, eu me emociono muito, porque foi aqui o início de toda a conversão, da verdadeira conversão, aonde o Espírito Santo me tocou. Não por mim, porque eu era fraco, mas pelo desejo dos irmãos que estavam ali. Muitas vezes Deus usa os irmãos quando nós estamos impossibilitados devido à nossa fraqueza. Nós estamos impossibilitados de agir, até mesmo de reagir, mas Deus usa os irmãos. Então todas as vezes que eu venho, provavelmente se eu voltar mais vezes aqui, eu vou partilhar isso com vocês, porque iniciou e o amor de Deus é pleno. Esse Espírito Santo que nós estamos clamando é o grande condutor dessa graça de Deus. Nós estamos num seminário, e esse seminário iniciou há 2 semanas atrás, é isso, né, todos? Com uma palavra, a palavra que é vida, a palavra que se fez vida, se fez carne e habitou entre nós. E na semana passada foi falado sobre pastores. O pastor é aquele que nos conduz, aquele que nos leva, que nos direciona. E aí nós podemos imaginar desde o padre, desde Jesus, desde do Papa, desde os bispos, dos padres, mas pastor também é aquele irmão que tem o Espírito Santo e que nos leva, que nos vai conduzir, levando pelas mãos no momento difícil da nossa vida. Mas, e daí hoje o irmão pediu para a gente comentar um pouco sobre sacramentos, mas não exatamente sobre os específicos sobre os sacramentos, porque se for para falar sobre todos eles, nós teremos que montar um outro seminário específico, 7 dias aí para a gente, 7 semanas para a gente falar de todos os sacramentos. Eu já adiantei sacramentos, acho que todos se recordam, são 7, né? Vocês lembram de todos ou não? Só para a gente não esquecer. Então vamos meditar junto, né? O primeiro, o batismo, a confirmação, como o catecismo da Igreja Católica nos impõe. Batismo, a confirmação, a Eucaristia, a unção dos enfermos, a penitência, que é a remissão, né? A reconciliação com Deus. E depois temos mais 2, que é a ordem e mais o matrimônio. Mas para a gente compreender um pouquinho melhor e para a gente entender como que Deus quer se manifestar e como Ele vai nos usando, mais do que esses sacramentos que muitas vezes nós temos na igreja e nós achamos e nós agimos e nós cumprimos somente por preceitos, Eu provavelmente, se dependesse de mim, eu não tinha recebido nenhum sacramento, mas devido a mim, os meus pais e aquela vamos dizer assim, até uma certa ignorância, uma certa preocupação de não se salvar. Olha o pensamento que muitas vezes nós temos, e aí nós pensamos, e aí acabamos indo para o sacramento. Levamos a criança a ser batizada, depois levamos para a Eucaristia, e depois para a confirmação, e aí muitas vezes nos afastamos. Então, para a gente compreender um pouquinho, a gente vai falar desses 3 primeiros aí, que são os sacramentos da iniciação cristã. Eu vou pincelar, pessoal, senão fica cansativo, e aí a gente vai entrar no verdadeiro sentido disso de hoje. Porque hoje esse seminário vem para nos trazer a presença de Jesus Cristo, desse Espírito Santo que nos traz a vida, que é o que nos santifica, o que nos vivifica. Aí que nós precisamos compreender a existência. E
Então, nos sacramentos, nós encontramos Jesus Cristo. No sacramento se manifesta o Espírito Santo de Deus, que nos restaura, que nos traz vida, que me trouxe a vida de volta. Então, nesses 3 primeiros, nós temos o sacramento da iniciação cristã. É onde se dá todo o início da igreja. Inicia-se, como eu falei, com o batismo. Depois, nós fazemos a Eucaristia, mas era automático. Antigamente se fazia o batismo e já a confirmação. E depois a Eucaristia. Mas aqui nós fazemos, como se torna uma fase da nossa vida, como se fosse até mesmo uma escola. Nós somos batizados na fé dos nossos pais, e na sequência nós nos preparamos para a Eucaristia. E aí eu vou dizer para vocês, é o sacramento do sacramento da Eucaristia, porque na Eucaristia nós nos unimos a Cristo no seu sacrifício em cruz. Mas sobre a Eucaristia vocês vão ter um momento na semana que vem, vai ter uma outra pessoa para falar especificamente desse sacramento, para vocês verem a importância desse sacramento. Não que os outros não sejam importantes, mas a Eucaristia nos une a Cristo no seu sofrimento. Não esqueçam disso. E na sequência a confirmação. Então no batismo, confere, conforme o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1213, o batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Vocês lembram que eu falei para vocês que no sacramento nós vamos encontrar Jesus Cristo? E esse Jesus Cristo, não ele em pessoa, mas sim após a sua morte, como ele subiu, ele desceu-se em Espírito Santo. E ele se manifesta, e ele está nesse sacramento. E nós recebemos esse Espírito Santo que nós clamamos aqui hoje, no nosso batismo. Ali é o nosso primeiro encontro com Deus, mesmo nós não sabemos. Que nem eu vi uma criança correndo aqui, uma maravilha. Recebeu o Espírito Santo no batismo, já está se manifestando, está na presença dele. E eu tenho certeza que Jesus está muito feliz de ver uma criança correndo aqui hoje. É os frutos que virão. Mas são fases da vida. Recebemos a Eucaristia, como eu falei para vocês, e aí vamos para a confirmação. Essa confirmação nós recebemos eu vou dizer para vocês assim, como uma armadura de Cristo. E essa armadura de Cristo é o próprio Espírito Santo. É o próprio Espírito Santo que vem e nos protege, nos confirma. É uma nova fase da nossa vida. É a fase de adolescência que nós precisamos, a gente não para analisar. Nós precisamos dessa proteção de Deus, bem mais forte. E aí vem essa confirmação. A confirmação, conforme nos fala o Catecismo da Igreja Católica, tudo isso que eu estou falando para vocês, eu tirei do Catecismo. Não é da mente do passo, nada disso, do Catecismo. Por sinal, são muitos. São 3 capítulos, são muito longos para você estudar profundamente os sacramentos, e vale a pena. No parágrafo 1285, juntamente com o batismo, a Eucaristia, o sacramento da confirmação constitui um conjunto de sacramentos, o conjunto de sacramentos da iniciação cristã. Ali ele se completa. Com efeito, pelo sacramento da confirmação, os fiéis são vinculados mais perfeitamente à igreja. E quem é a igreja? A igreja somos todos nós. A igreja que Cristo deixou sobre Pedro, né? Falou a Pedro: sobre você edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas em Pentecostes desceu o Espírito Santo e ali se manifestou na igreja. Cristo é a cabeça dessa igreja, Cristo é o tronco dessa igreja. Mas o Espírito Santo, através desse momento do Espírito Santo, desse momento da confirmação, dessa presença de Cristo nesse sacramento, nós nos unimos à igreja, enriquecidos pela força especial do Espírito Santo, e assim mais estritamente obrigados à fé, que com verdadeiras testemunhas de Cristo devemos difundir, defender, tanto por palavras ou com obras. Tanto com palavras e com obras. Olha a importância. Cristo se manifesta em nós, Ele age em nós, Ele vive em nós.
mas necessita que nós testemunhemos. Então, quando eu vim para essa, me trouxeram, não fui eu que vim, me trouxeram, foram buscar e trouxeram, e aqui iniciou-se todo o trabalho, porque já estava o Espírito Santo. Eu já tinha recebido o batismo, eu já tinha recebido a Eucaristia, eu já tinha recebido a confirmação, e ele já vivia, eu não deixava ele manifestar. Talvez eu tivesse feito tudo por preceito, até mesmo porque eu casei, e é um outro sacramento, eu precisava, para casar, ter feito todos os outros. Mas naquele momento da minha fragilidade, através da intercessão dos irmãos, Deus falou: esse é o momento, vamos ativo, porque eu já estou dentro desse meu filho, dentro de cada um de nós. Basta que nós deixe que esse sacramento se manifeste dentro de nós. Não é simplesmente um preceito. Na confirmação o bispo vai lá e unge você com óleo, no crisma. Não é somente um preceito. Ali ele está marcando você com o dom do Espírito Santo. Ele está colocando uma armadura sobre você. Não é um símbolo somente. A igreja nossa não é símbolo. A igreja nossa é Cristo. É o Espírito Santo que se manifesta nela. É o Espírito Santo que nos dá força. É o Espírito Santo que faz ela movimentar. É o Espírito Santo que faz esse grupo andar e está sempre cheio. É Ele que age. Pela nossa atitude, pelos nossos gestos, é no gesto. O bispo é pecador, o padre é pecador. Eu ia falar pescador. É pecador. Mas o Espírito Santo, porque ele recebeu um dos sacramentos, que é a ordem, ele tem a presença do Espírito Santo. E quando ele no simbolismo faz aquele gesto, ao sinal da cruz, ele está aspergindo aquele filho no Espírito Santo, dando força, dando ânimo novo no Espírito Santo. É isso. Os sacramentos não são símbolos. E aí a gente vai, pulamos a Eucaristia e nós vamos para o sacramento da cura. Aí já é uma segunda etapa. Os 3 primeiros sacramentos da iniciação cristã. Os 2 segundos é a penitência, né? A reconciliação, é a remissão dos nossos pecados, a confissão e a unção dos enfermos. A penitência, pelo parágrafo 1422 da... Sumiu. Parágrafo? Marca o parágrafo. Aqueles que se aproximaram do sacramento da penitência obtêm a misericórdia divina e o perdão da ofensa feita a Deus, e ao mesmo tempo são reconciliados com a igreja que feriram através do pecado. Ferimos o Espírito Santo, não é a igreja, não se manifesta em cada um de nós na igreja. Então aqui nós nos reconciliamos de novo. Muitas vezes nós falamos: eu não vou me confessar como padre. Eu pensava assim: eu não vou me confessar, imagina, ele é homem que nem eu, talvez seja mais pecador, porque falo muito de padre, né? Eu não vou. Engano. No momento que você se confessa, e após o fato que ocorreu aqui, mais alguns fatos, eu fui me confessar, abri o meu coração, fechei os meus olhos, prostrei-se diante do sacerdote e falei para ele tudo, não para ele. Eu tratei ele como se fosse Jesus, e eu, todas as vezes que eu vou me confessar, eu não falo Padre João, Padre Pedro, eu falo: Jesus, me perdoe por isso eu fiz isso. Eu trato aquele ser humano naquele momento que não é mais um ser humano. Devido ao sacramento da ordem, ele passa a ser o próprio Espírito de Deus, o próprio Jesus Cristo, recebendo as nossas confissões. E ali, irmão, foi o verdadeiro puxar. Quando eu acabei a confissão, eu imaginei, falei: meu Deus, o que tanto ele vai me dar de penitência? Não deu nada. Simplesmente ele me segurou pelas mãos e colocou de pé e falou: Jesus te ama e quer você sempre de pé, e vai precisar de você. Esteja com os ouvidos atentos